Boa noite. Bom, logo de início, eu queria agradecer, claro, o convite, né, que me foi feito final do ano passado, depois início desse ano, a princípio pela Silvia Calmon, depois por Dr. José de Matos, Paulo Hermida também, que infelizmente não vai poder vir, acabei de receber um e-mail dele antes de sair do consultório, porque não estava se sentindo bem. Bom, mas essa equipe, né, que vem coordenando e a reunião científica, eu fiquei assim muito grata, porque a sugestão que eu acabei dando, bom, primeiro me deram a liberdade de escolher o título do trabalho, e aí eu fui escolher o título do trabalho da minha tese de doutorado, mas com esse acréscimo de 15 anos depois. E esses 15 anos depois, na verdade, é que estão me emocionando desde que me convidaram. Por quê? Porque eu estive aqui, foi uma das primeiras instituições a me convidar, né, assim que eu tinha terminado de defender a tese lá na Paris 7, eu fui convidada para vir apresentar minha tese aqui. Vocês vão ver, eu preparei um PowerPoint, que é um pouquinho vício de professora, mas deve durar 30 a 40 minutos no máximo, porque eu realmente, como o Dr. José de Matos disse, eu estou interessada também, muito interessada nas perguntas, nas questões que a gente possa levantar. Então, o que vocês puderem ir anotando na medida do que eu for apresentando, reservem o tempo, nós vamos ter tempo para discutir, tá bem? Então, essa aqui, vamos comandar aqui. Esse foi o título, né, da época, escolhido para poder fazer, então, a pesquisa. Isso. É possível? Está claro? Tá. Bom, esse trabalho começou com essa hipótese. Eu vou dizer a vocês, são 15 anos, mas eu não vou levar com vocês aqui 15 anos, senão nós vamos cansar muito, né? Eu estou convidando aqui a trabalhar, mas nós vamos ter assim uns saltos no tempo e vai ser uma tentativa de fazer um resumo, e principalmente porque essa importância para mim também hoje é fazer uma retrospectiva e apresentar a evolução do meu trabalho, quer dizer, desde essa ideia inicial, que tinha uma hipótese inicial defendida por mim, e depois com orientação do professor Pierre Fédidat, e o que foi acontecendo nos anos posteriores, até 2012. Então, é esse o convite que eu faço a vocês. A hipótese, que é grande, assim, parece grande, mas ela é simples, né? Porque a hipótese, na época, foi a seguinte: a existência seria defender, né, como toda hipótese, a gente vai tentar defender a existência de uma memória corporal constituída de fragmentos de impressões sensoriais da tenra infância, da mais tenra infância, que seria despertada no curso de uma análise pelo fenômeno da regressão alucinatória da transferência. Esse conceito de regressão alucinatória nós podemos discutir depois, é uma denominação que Pierre Fédidat dava e que a mim foi muito importante. Bom, então, resumidamente, eu vou então fazer essa defesa nesse período de 94 a 98. Mas por que eu estou considerando 15 anos? Porque, na verdade, em 1997 eu termino o trabalho e fui defendê-la, volto, quer dizer, eu morei na França, voltei a defender depois a tese em 98. Orientador Pierre Fédidat. Eu vou ler um trecho, na verdade são 2 parágrafos que eu acho que são importantes, que foram depoimentos que ele deu na defesa de tese e que eu acho que pode esclarecer a título de introdução para que vocês possam sentir o que era o interesse naquela época, né? Tá. Então, ele dizia o seguinte, ele me disse o seguinte, né? Quando a doutoranda veio me falar de seu projeto de tese, eu logo percebi que o que a interessava era, com efeito, a memória da transferência, própria da transferência, e que seu projeto mais amplo era, no fundo, uma reflexão sobre a técnica, sobre a prática analítica. Aí ele acrescenta: tenho simpatia por este trabalho que acaba de ser concluído e que tem por interesse colocar em evidência algo que me tem ocupado desde muito tempo. Esse tema... Será que eu desliguei o meu? Peraí, será que eu desliguei o meu? Só um instantinho. Vamos todo mundo rever. Não, vamos rever logo. Eu desliguei, tá bom. Obrigada. Pronto. Então, eu vou repetir assim, esse último trecho, ele fala assim: esse tema, memória, corpo e transferência, situa-se no coração mesmo da psicanálise e eu diria, quer dizer, diria ele, né, também em seu próprio futuro. E ao final da declaração, assim, na defesa de tese, ele vai dizer assim: sua tese coloca a seguinte questão atual:
atual, isso era 1997, mas vocês vão ver que continua atual. Ele diz: será que nós evoluímos a nossa concepção de interpretação? Essa que produzimos no tratamento e que se forma no interior do material de sensações que o analista recebe vindas de seu paciente? Refiro-me a esse não verbal, então era como ele chamava, não verbal, né? Se os senhores assim o querem, melhor seria designá-lo como sensorial, como sensual, como sexual não agido na sessão. Será que a interpretação, pergunta, será que a interpretação forma-se nessa capacidade gestual que permite em seguida ao paciente receber as palavras do analista com, digamos, o material que é de uma experiência transferencial? Bom, por que eu disse que isso fica a título assim de introdução? Porque eu acho que foi assim, oportunidade, e para mim muito importante, de encontrar nele uma pessoa que na época já era um analista reconhecido por esse interesse de fazer essa ligação entre o corpo e a psicanálise. Ele já tinha várias obras publicadas, infelizmente faleceu em 2002, e, na verdade, ele ficou como um autor dentro dessa temática, né, reconhecido clinicamente com essa temática. Bom, agora eu acrescentei aqui nesse PowerPoint o convite da SPRJ, que foi feito em 16 de novembro de 99. Essa foi a primeira vez que eu vim expor essas ideias. Na época, então, apresentando a base, o fundamento, que era Freud e Ferenczi. Essa foi, vamos dizer, o fundamento teórico da tese. Tá? Isso, está faltando a Silvia Calmon hoje aqui. Cadê ela? Bom, nessa oportunidade também, nessa primeira mesa, eu conheci a Edna Villette, que foi quem coordenou a mesa. E a Edna Villette depois passou a ser uma pessoa realmente muito importante na minha vida. Ela disse que hoje ela ia tentar vir, mas estava um pouco difícil, mas ela também está idosa, né? Mas é uma pessoa que passou a fazer parte da minha vida desde então, né? Eu tinha que falar sobre isso. Tá bem. Então, nós vamos agora, resumidamente, nessa época, então, o que me interessava? E o doutor Fedidá tinha razão. O que me interessava era muito a questão da transferência, não somente do corpo, porque eu não vinha de uma tradição de terapia corporal. Ao contrário, minha formação sempre foi uma formação analítica, escola inglesa, Bion, Melanie Klein. Então, eu tinha, assim, como referência, a base sempre da psicanálise. O que me interessava era saber que cada indivíduo marca seu corpo, eu não vou ficar de costas, não, vou ler o meu aqui. Cada indivíduo marca seu corpo segundo as impressões sensíveis experimentadas. Tais impressões podem retornar como fragmentos de odores, sons, paladares, ou mesmo como sensações táteis através da pele. Então, poderíamos pensar que o corpo mantém a memória do acontecimento, muitas vezes adormecida. E adormecido aqui, entre aspas, porque não é anestesiado. Essas memórias ou essas impressões, e na época Freud falava até em marcas, desde o projeto, seriam situações, impressões que ficariam adormecidas. E que a transferência, essa era a minha tentativa de defesa, né, da hipótese, a transferência seria justamente um instrumento propício para esse despertar dessas impressões adormecidas. Só que isso aqui já causava implicava aqui um certo problema, né? Era considerar que a transferência não seria somente aquela tradicional reedição, né, das ideias recalcadas ou um retorno do recalcado. Você já teria que incluir uma dimensão corporal nessa transferência. Eu não vou me estender muito nisso, essa foi a tese da época. Vocês vão ver os saltos que isso foi dando agora durante esses anos, né, que se passaram. Mas ainda aqui, também uma outra contribuição muito importante na época foi que essa autora, Júlia Kristeva, psicanalista francesa, essa viva ainda, eu também vou falar, nós hoje já homenageamos, né, um falecido, e eu vou dizer a vocês, alguns autores aqui já faleceram e eu vou ter que dizer os que estão vivos. O Fedidá, infelizmente, faleceu, mas a Júlia Kristeva está viva. E ela, então, lança um livro, olha, outra mania minha, trazer o concreto, o corpo mesmo, concreto. Esse livro aqui me surpreendeu bastante, porque foi lançado nessa época e se intitula O Tempo Sensível, Proust e a Experiência Literária.
Então, a Kristeva vai fazer não uma análise, não é uma psicanálise de Proust, porque isso até é indevido, né? Não seria o uso da psicanálise para interpretar personagens proustianos. O que ela vai fazer é uma crítica analítica, uma crítica, mas muito interessante, trazendo essa perspectiva do tempo sensível que Proust vai desenvolver na obra, principalmente na obra que ele intitula Em Busca do Tempo Perdido. Esse Em Busca do Tempo Perdido, que inclui vários volumes, ele vai apresentar várias situações onde os personagens reexperimentam essa sensação que ele chama, deixa eu pegar meu papelzinho, ele chama memória involuntária. Olha que